Olá, boa noite. Que bom nós começarmos mais esta live da Escola Bíblica Dominical e nós precisamos tratar primeiro de algo para que você possa ter em mente. Na aula passada, nós trabalhamos na lição de número 13 e abordamos o capítulo inteiro de 2 Tessalonicenses 1. E foi todo o texto completamente explicado e abordado ah, para os alunos e também para a igreja. Ao virarmos para a lição de número 14, eis que o texto a ser abordado na lição de número 14 era o mesmo texto que foi abordado na lição 13. Então, nós estamos avançando para a lição de número 15. E também estamos avançando com um novo tema. Então, é muito importante você ter em mente que não é o tema que está na revista falando sobre rebelião do anticristo. Nós vamos estar abordando o mesmo texto bíblico, mas estaremos trabalhando sobre o foco de perseverança em meio à apostasia. Por que estamos fazendo estas alterações? Para ficarmos muito mais fiéis ao texto bíblico e não estarmos focando um único aspecto do texto, mas abordando sim tudo aquilo que o texto está fazendo, como estamos trabalhando já há muito tempo, trabalhando no texto e deixando o texto falar para nós à luz da palavra de Deus. Então, eu espero que você aproveite grandemente a lição de hoje, aonde nós vamos abordar então a perseverança em meio à apostasia. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, porque é um tempo que nós vamos chegar. Ou já estamos passando. Você vai descobrir então o que é que está acontecendo nas nossas vidas e através da vida das pessoas que estão em nossas igrejas. Vamos falar com Deus? Ó Pai, abençoa a tua palavra que vai ser lida e vai ser exposta. Trabalhe em nossas vidas e dá-nos o entendimento para que em tudo o teu nome possa ser engrandecido. Ajuda-nos a verdadeiramente entender o teu querer e a tua vontade e dá-nos dependência e submissão à ação do teu Espírito para que possamos perseverar como tu esperas. Em nome de Jesus. Amém. O texto que foi escolhido para versículo-chave ficou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 e 15, que nós vamos abordar ele muito bem na próxima lição, que será a de número 16. Mas ele ficou para trabalhar conosco como a ideia central daquilo que nós vamos trabalhar na lição de hoje. E diz assim, 2 Tessalonicenses 2, começando no verso 14. E ele o chamou para isto, por meio dele e de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva a voz, quer por carta nossa. Então, Paulo vai trabalhar com os crentes de Tessalônica, trabalhando com eles, dizendo o seguinte: serão tempos difíceis que vão vir. E esses tempos difíceis só serão enfrentados porque nós sabemos quem nos chamou. E quando a gente fala tempos difíceis, eles não estão falando de situações que acontecem no nosso corpo, no nosso físico, que acontecem
no meio da nossa família, que acontecem no meio da igreja. Ele está falando sobre este mundo que jaz no maligno e aonde Deus nos colocou como a luz do mundo e o sal da terra. As dificuldades que virão sobre nós são dificuldades espirituais. E essas dificuldades, elas já estão sendo minimizadas na maneira nossa de enxergar. Por isso, Paulo vai dizer algo muito importante. Apeguem-se aos ensinamentos. Hoje vivemos num mundo onde tudo que é antigo perde-se o seu valor. Tudo. A maneira de ensinar do passado não serve para hoje. A maneira de se vestir não serve para hoje. A nossa linguagem não serve para hoje. De vez em quando eu me pego conversando no WhatsApp e vendo as pessoas colocando siglas ou sinais que representam palavras. E se você não está convivendo com isso, você fica perdido naquilo que está sendo comunicado, porque você não entende a comunicação. Mas esse é um novo jeito de se falar. Certa vez eu falei com meu filho, eu estou muito feliz por toda essa tecnologia que vai nos aproximar uns dos outros. O WhatsApp veio para isso. Ele fazia naquela ocasião a faculdade de propaganda e marketing, é isso? Propaganda e marketing. E aí ele disse para mim, não, o WhatsApp não veio para nos aproximar, ele veio para nos distanciar. As pessoas vão deixar de falar, vão deixar um recado, vão digitar uma mensagem e ponto final. E isso é uma verdade, a despeito de nós termos vídeos, hoje nós estamos usando uma outra plataforma, mas através do WhatsApp, a minha família conversa e a gente tem uma live muito parecida como esta. A gente usa o WhatsApp e aí a gente fala e conversa e trata todos os assuntos. As distâncias, eu tenho sobrinhos que estão morando no Canadá, outros estão morando na Itália. A conversa vendo vídeo mata a saudade. Mas elas são raras, elas são diminutas e, de uma certa maneira, nasce uma distância que nós não teríamos. Né? Por exemplo, esse sobrinho que está no Canadá, os dois que estavam no Canadá, foram minhas ovelhas. Então, dominicalmente, eles estavam comigo. Algumas refeições nós fazíamos juntos. Mas agora não. A distância nos impede de estarmos juntos, de estarmos fazendo isso. Mas aí ele começa a trabalhar em cima do tema que nós estamos abordando hoje: perseverança. Perseverar é ter um norte e lutar para que você permaneça neste norte. Ele vai dizer no versículo 15: portanto, irmãos, permaneçam firmes, perseverem firmemente. Mas perseverem em quê? Permaneçam em quê? Nas tradições. Ah, pastor, tradições não têm valor nenhum. Não, tradições têm todo o valor. O seu caráter é formado pelas tradições que você que você cresceu. Você é um fruto de algo que você, do meio que esteve trabalhando na sua vida. Você vai trabalhar na geração vindoura com o norte da sua criação.
E você vai ver que lá na frente os seus filhos vão estar dizendo: "Ah, pai, desculpa, mas é muito antigo o que você está me falando. Parece que são tradições do tempo do meu avô". É verdade. Vai se passando ensinamentos, vai se vivendo esses ensinamentos, e ele está dizendo: vivam esses ensinamentos que foram ensinados, quer de viva voz, e quer de carta escrita por mim a vocês. Elas têm a finalidade de fazer com que você crie uma base sólida, para que quando vier as tempestades da sua vida, você tenha um lastro, tenha uma firmeza. Nós, eu costumo ir num lugar tirar férias, não tenho ido nos últimos anos, mas eu ia lá quase que todo ano. E agora eu só dou uma passada por lá toda vez que eu vou naquela região. E é interessante que nos primeiros anos que nós fomos, a praia era enorme. Era uma grande quantidade de areias e o mar estava lá na frente. De repente, uma empresa de extração de areia fez uma retirada de areia, que esta retirada de areia fez com que o mar alinhasse toda a praia. As casas que estavam na beira da praia, elas foram todas destruídas. E a gente encontra os alicerces destas casas, porque elas não resistiram à força da onda. A palavra de Deus nos ensina dizendo: não construa a sua casa na areia, mas construa a sua casa na rocha. A minha pergunta é: qual é a firmeza da sua crença? Tem encontrado pessoas que a sua certeza da salvação ela é pífia, é muito frágil. Ela acha que em algum tempo ela foi alcançada por Cristo por alguns motivos. A salvação não passou pelo ensinamento correto. Ela aderiu ao cristianismo. Ela não aceitou ser uma cristã. Ela adotou práticas da igreja, mas com tudo isto ficou algo vazio em sua vida. E essas pessoas que não têm firmeza na sua crença, não têm firmeza no seu relacionamento com Deus, com certeza, no momento em que chegar os tempos difíceis, também elas apostatarão. Por isso, a lição de hoje é mais do que um ensinamento, é um alerta. E é um alerta para que você tenha este entendimento em sua vida. E se há algo ainda que está acontecendo que não deveria acontecer, firme-se em Cristo. Geralmente, quando a gente fala essa frase que eu acabei de falar, as pessoas pensam logo no pecado. Eu não estou falando sobre pecado. Você pode se consagrar, se consagrar, se consagrar, e você vai descobrir que ainda vai cometer pecados. Não vai mais cometer os pecados que você cometia há tempos atrás. É como mais ou menos aquele texto, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino e discorria como menino. Agora que sou adulto, eu deixei as coisas de menino. Também a gente deixa para trás os pecados que a gente cometia tão facilmente na nossa infância, porque a gente escolheu um caminho mais excelente. Então, o que eu estou dizendo para você é:
o quanto que Cristo é real na sua vida. O quanto você tem experimentado esse relacionamento e para você, você pode dizer como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso, e ele tem guardado o meu depósito até o dia final. Queria começar a trabalhar no texto da nossa lição, aonde ele começa a dizer sobre a vinda de nosso Senhor. Isso está nos versículos 1 e 2 de 2 Tessalonicenses 2. Por favor, leia para mim. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não deixem se abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É interessante que uma das músicas da minha juventude que a gente gostava muito de cantar é Maranata. E a música diz, além de dizer Maranata, ela diz Vem Senhor. Aí você faz uma simples pergunta, então quer dizer que o Senhor pode voltar hoje? Calma aí, eu nem pedi a menina em namoro. Calma aí, meu filho vai se formar daqui 2 meses. A Rebequinha disse para mim, vovô, esse ano tem formatura. Ela começou na primeira semana de aula, mas ela já sabe que no final do ano ela muda do primeiro o quê, pastor Cristiano? Ele vai para o 2 No agora. quinto ano, do ensino fundamental 1. Do ensino fundamental 1, ela vai agora para o ensino fundamental 2. Eu sei que ela vai passar, do jeito que essa menina é de estudo, a, a, a brincadeira que ela faz comigo, já que eu disse para ela que ela ganharia a cada 10 reais, ela disse, vou te deixar pobre, vovô. Eu falei, posso ficar pobre, mas vou ficar um pobre feliz, porque a minha neta é nota 10. Então, não tem problema com relação a isso. E de vez em quando o negócio apertar muito, eu peço help para o pai dela, ele passa por debaixo da mesa o dinheiro que eu vou dar na mão dela e o negócio está tudo bem. Mas o que é importante? Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que vocês estejam prontos. Se Cristo voltar amanhã, ou se Cristo voltar hoje, estou pronto. Você não quer ver outras coisas acontecendo? Quero, mas estou pronto. Porque independe do meu querer. O dia que ele determinar que volta, ele volta. Eu só preciso estar pronto e preciso estar preparado. Por isso, a minha pergunta a você para participar da nossa aula, imagine Paulo agora dizendo a você, qual é a sua expectativa quanto à vinda do Senhor? Abra o seu microfone, mas eu não quero que você diga filosoficamente, quero que você me diga sobre você, o seu sentimento. O que você, como você se encontra diante da vinda do Senhor? Olha, para mim é uma grande expectativa, né? Uma sensação de alegria, de vitória, de contemplação, porque Paulo descreve ali em 1 Tessalonicenses, né, conforme a gente estudou, algo maravilhoso, né? Jesus descreve a vinda do Filho do Homem, né, como algo sensacional. Então, é algo que, de fato, eu espero com muita alegria e com um desejo muito grande de ver.
Tem verdade que eu imagino que eu vou me encontrar com ele primeiro, né? A gente tem visto alguns estudos do Ministério Portas Abertas, por exemplo, que mais da metade, cerca de 58% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Então a gente não chegou, não passou nem da metade ainda. Então pode ser que eu ainda não veja na minha geração, né? Mas que tem uma grande expectativa, tenho sim. Uhum. Mais alguém? Ok, vamos dar sequência. E aí ele trabalha conosco, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente por qualquer profecia. Porque a palavra de Deus coloca para nós que vai haver muitos Cristos voltando até a terra, mas quando Cristo verdadeiramente voltar, todo olho verá. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai se dobrar. Então, ele está dizendo: não fique preso e nem fique tentando descobrir esta vinda do Senhor, mas viva como se o seu dia fosse o último dia, quando você há de encontrar com o seu Senhor. O pastor Cristiano falou que pelas pesquisas, isto pode acontecer daqui muito tempo à frente. Eu queria dizer algo que é só você imaginar. Se cada cristão decidir falar com uma pessoa que não ouviu falar de Cristo, em alguns lugares vai precisar de falar mais do que uma pessoa, porque ele está quase que sozinho no meio de um monte de gente que não é salva. Mas enquanto isso, em outros lugares vai ter um grande número de pessoas falando a mesma pessoa. Certa vez, numa das pesquisas que foi levantada, é que para cada pessoa salva por Jesus Cristo na vida dos cristãos dos dias de hoje, 10 a 15 a 20 pessoas falaram com ele sobre Jesus Cristo antes dele entregar a vida. Pode ser que não seja o seu caso, pode ser que você tenha aceitado logo na primeira vez, mas pode ser que você tenha escutado muitas pessoas falando até você, para que você possa vir a ter um encontro com Jesus Cristo. Minha netinha Sara aceitou Jesus Cristo com 5 anos, mas ela escuta sobre Jesus Cristo desde o nascimento. Então, é muito importante nós termos em mente que a palavra de Deus vem e trabalha comigo e com você, fazendo esta colocação. Nós precisamos nos preparar. E aí ele diz que este se preparar é ter uma fundação sólida. Veja o que vai dizer Efésios, no capítulo 4, os versículos de 14 a 16. Efésios 4, de 14 a 16. Por favor, leia para mim. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O texto de cima que nós estávamos trabalhando, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2,
ele fala para você nem se abalar, nem se alarmar. E para que isso não aconteça na sua vida, tudo que está sendo traçado, tudo que está sendo ensinado, tudo que está sendo mostrado é para com um propósito. E o propósito é que você não permaneça uma criança espiritual, mas que você aprenda a fazer provas do Deus que você crê e você possa aprender a descansar nele. Eu estava falando com uma das pessoas que tenho ministrado a classe de batismo e ela disse: eu não acredito em Deus por tudo que me aconteceu. E eu disse: como assim? E ela me contou um pouco da sua situação, da sua vida e tudo mais. E aí eu fiz algumas perguntas em cima de tudo isto. E fui revelando a ela, a despeito de não perceber o cuidado de Deus sobre sua vida, que o cuidado de Deus sempre esteve com ela. E ao terminar esta apresentação do cuidado de Deus sobre os assuntos que ela tinha me colocado, ela disse: isto é uma verdade. Ele sempre esteve comigo. Eu nunca pedi, mas ele esteve. E eu falei: agora imagine só o seu privilégio de você agora pedir e saber que este Deus vai atender, vai mostrar a você que a sua oração é muito importante, que através dela você vai poder sustentar muitas pessoas, você vai poder ver o agir de Deus, e ela então agora está crescendo nesta intimidade com Deus, tanto em orar quanto apresentar os seus pedidos em oração, porque ela crê na oração dos seus irmãos, e ela tem presenciado o agir de Deus sobre a intercessão que nós temos semanalmente feito através da igreja. Mas ele diz: você não, se você não tiver esta base, você será como um menino jogado na onda, e você não vai conseguir discernir aquilo que Deus está querendo, porque você está crendo em toda sorte de doutrina. Eu não tenho nada com relação contra a situação de você estar adorando a Deus e ouvindo várias mensagens durante a toda a semana. Mas eu gostaria que você pudesse focar na doutrina que você crê. Na Igreja Batista existe centenas e até 1 ou 2 milhares de mensagens postadas na internet. E você vai ouvir uma mesma maneira de abordar a palavra de Deus que é abordada dentro da nossa igreja. Mas quando você sai da doutrina a nossa e vai ouvir outras mensagens, você vai começar a ter inúmeras confusões na sua mente. E aí ele está trabalhando conosco, dizendo: se você fica enchendo sua mente com todo tipo de doutrina, daqui a pouco as suas certezas desaparecem. Mas também você poderá ser vítima de pessoas que, pela sua astúcia e esperteza, de homens, podem induzir você a crer em erros. Mas ele continua trabalhando conosco. Antes, siga a verdade, o amor, e cresça em tudo que é Cristo o cabeça. E aí ele diz agora algo que é muito importante. Você tem crescido? Eu tenho, pastor. E quem você tem levado a crescer? Como você tem crescido?
Eu quero te dizer que é fundamental que você esteja discipulando alguém. E discipular é falar aquilo que você tem crido e aquilo que você tem ouvido para uma outra pessoa. E você começa a firmar e consolidar a vida dessa pessoa no seu relacionamento com Cristo. Paulo vai dizer uma frase muito importante: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você deve estar demonstrando o tempo todo como você está servindo a Cristo, como você está seguindo a Cristo, para que esta pessoa tenha a mesma alegria que você tem de ter este relacionamento com Deus. Mas a grande maioria das pessoas diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Fale para Cristo. Mas você é o referencial de Cristo na vida dela. Eu não quero ter essa responsabilidade, mas você tem. Quando Cristo te chamou, você já tem esta responsabilidade. E se você está firmado na sua vida com Cristo, você precisa levar outros a terem essa mesma situação. Mas agora Deus trabalha conosco nessa lição e diz: antes da vinda do Senhor, haverá uma apostasia. E como será que isto vai acontecer na nossa vida? Como isso vai acontecer em nossa igreja? Como isso vai acontecer neste tempo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? A 2 Tessalonicenses 2, leia o verso 3 para mim, por favor. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu vou entrar depois nesse texto, tá bom? Mas eu vou entrar em seguida ao texto de 2 Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Por que apostasia virá antes da volta de Cristo? Eu queria voltar a um tempo que foi gerado um período interbíblico. A palavra de Deus coloca que as pessoas foram, na sua maneira de adorar a Deus, se tornando relapsa. Eu tinha uma expectativa tão grande que aconteceu na minha vida, que eu esperava que isso iria acontecer na vida de todo mundo. Nós ficamos 3 anos com uma pandemia. E foi nos dito: fique em casa. As igrejas tiveram que se adaptar imediatamente e começaram a fazer com que o culto chegasse em casa, para que a contaminação não se espalhasse mais do que ela já estava se espalhando e que não fosse dizimar toda a população da face da terra. Então, N protocolos foram colocados, foram comunicados, foram anunciados, e muita gente morreu. Muita gente. A morte chegou em todas as famílias, chegou a ricos, a pobres, chegou a pessoas cultas, a pessoas indoutas, chegou a pessoas da terceira idade, mas chegou a adultos, chegou a jovens,
chegou a crianças, chegou a bebês. E a vida foi sendo ceifada, 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 ceifada. Eu estava com tanto desejo de estar junto com os meus irmãos para agradecer a Deus, mas eu percebi que isto era um desejo meu e da minha esposa, porque quando voltamos, as igrejas estavam vazias. As grandes igrejas estavam vazias. As pequenas igrejas estavam vazias. Parece que o fato de sobrevivermos não gerou em nós gratidão para estarmos juntos e agradecermos ao Senhor. Mas o que é que aconteceu de tão errado? A palavra de Deus diz que a apostasia tem chegado na vida das igrejas por alguns motivos. O primeiro é não ter situações de estar sendo confrontado com a sua maneira de viver que é contrária à vontade de Deus. As pessoas vão fugir dos púlpitos que estão trazendo a você ter um compromisso de vida com o Senhor para ir ouvir de púlpitos que falam bem ao seu ouvido, que te enche de esperança, de ânimo, encorajamento, como se o céu fosse aqui na terra e que Deus quer te dar o melhor, você vai prosperar, você só precisa fazer isso e tudo vai acontecer. E por causa disto, a palavra de Deus diz que muitas pessoas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, vão fugir da sã doutrina para ouvir mestres que trazem conforto, consolo, encorajamento, ânimo, enche de esperança o tempo todo, mas uma esperança vazia. E por causa destas ações, a palavra de Deus diz que eles vão recusar ouvir a verdade. Você tem visto isso do seu lado? Onde está o irmão fulano de tal? Ah, ele saiu porque não gostou de alguma coisa. Ele voltou para o mundo porque ele acha que precisa ter o prazer na sua vida que ele não está sentindo dentro da igreja. Ele se esquece que ele foi alertado que os prazeres deste mundo são efêmeros, são passageiros. Que os prazeres deste mundo não vai levar a lugar nenhum. Que não vai existir a alegria do Espírito Santo porque ele recusou ouvir o Espírito Santo. Logo, o fruto do Espírito que deveria ser desenvolvido, ele tornou-se pífio em sua vida. Desculpa se eu estou usando tantas palavras antigas como no dia de hoje, porque eu estou querendo dizer algumas tradições de palavras que são pesadas e diz sobre isto. Mas se você não entender alguma palavra, vai no Senhor Google. Ele vai dar a tradução de todas essas palavras que eu estou falando e você vai poder ter um pouquinho mais de riqueza no seu vocabulário, ouvindo coisas antigas. Mas ele está dizendo que a apostasia já chegou. Apostasia é você deixar de estar seguindo a Cristo. O irmão Miguel disse, eu quero pedir desculpa, porque domingo eu não fui na igreja e nem avisei. Eu disse, fica na paz, irmão Miguel, a gente sabe tudo que está acontecendo na sua vida
e fica na paz. O Senhor está cuidando nesse momento da sua querida esposa. E a gente sabe que isso é uma luta que já está durando aí vários meses. Eu queria te dizer que o irmão Miguel tem inúmeros motivos. Nós temos irmãos que gostariam muito de estar na igreja, mas estão internados em hospital. Nós temos irmãos que não estão conseguindo sair de casa de tanta dor que está sentindo. E alguns estão indo com dor adorar a Deus. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem os seus momentos. Mas tem muitas pessoas simplesmente não indo à casa de Deus, porque agora é noite, porque agora é dia, porque agora choveu, porque agora fez frio, porque agora está calor. Eu vou adorar a Deus quando tudo tiver perfeito. E eu espero chegar na casa de Deus e receber tudo aquilo que eu estou esperando. Na verdade, você quando vai à casa de Deus, você não vai receber, você vai dar. Você vai dar a sua adoração. E em você adorar a Deus, Deus vai dizer: você está aprovado pela maneira como você me adorou. E você vai sair recompensado e feliz da casa do Senhor. Mas tudo isto segue a revelação do texto que ele vai dizer. Então, agora estou voltando lá em Tessalonicenses 2, versículo 3, que disse que não ia deixar de falar sobre ele. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E Emil perguntou, eu não entendi, que filho é esse? O que é isso? Ele disse, leia o texto. Como logo depois veio no esboço 2 Timóteo, eu disse, volte ao texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que você vai entender rapidamente. Aí ela leu o próximo texto que já começa a trazer luz sobre isto. Ele diz, o filho que ele chama aqui, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este é o que se opõe a Cristo. Este se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E ele vai continuar trabalhando. Não se lembram do que, quando ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com todos os sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de toda forma de engano da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor, a verdade que poderia salvar.
Este é o anticristo. As suas obras continuam sendo reveladas dia a dia em nossas vidas. Na verdade, sempre existiu e sempre foi trabalhado dessa forma. Ele usa de meias verdades para que você entenda. Quando ele chega em Eva, olha, a origem da humanidade. Quando ele chega em Eva e diz: que tal você comer desse fruto? Não, esse fruto a gente não pode comer. Por que não pode comer? Você não pode comer daquela lá, dessa, daquela outra? Pode. Por que não dessa? Ah, porque ele disse que dessa não pode. Ah, é porque ele sabe que quando você comer, você vai conhecer o bem e o mal como ele conhece. O que ele não disse é que quando você conhecesse o mal iria te dominar. Isto foi colocado e isso continua sendo resultado em nossas vidas. Todo tipo de pecado está diante dos nossos olhos. E quando a gente permite que este pecado comece a fazer morada em nossos pensamentos, ele começa a colocar em nós este desejo. E uma vez que este desejo vai trabalhando em nossas vidas, ele consuma o pecado. E esse pecado sendo consumado gera a morte. É muito importante que você olhe para a palavra de Deus e entenda que se você rejeitar estas situações que te afastam de Deus e se aproximar àquilo que Deus está colocando diante de você como uma verdade, isto vai frutificar no seu viver. Por isso que ele trabalha conosco o tempo todo. Eu não quero que você fique combatendo a carne, mas combata as hostes infernais, o príncipe deste mundo, a Satanás. Não permita que a sua vida espiritual possa ser derrotada o tempo todo por sua maneira de não crer em tudo aquilo que você tem escutado da palavra de Deus e tem sido ministrado na sua maneira de viver. E ele continua a dizer algumas coisas que nós precisamos, ao encerrar essa parte do estudo, ele diz: por essa razão, Deus lhe enviará o poder sedutor a fim de que creiam nas mentiras. Já que você está dando liberdade, essas mentiras serão sedutoras a você. Vozes vão chegar, mas todo mundo está fazendo, qual o mal de fazer também? E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Este é o triste tempo da apostasia. Eu disse para o pastor Cristiano, eu não conseguiria encerrar essa aula assim. Não dá, não. É muito triste ver esse retrato. Mas eu não poupei o retrato sobre a vida de vocês nesta live. Mas eu quero te dizer algo que você precisa entender. A promessa de vitória. A promessa de vitória é algo maravilhoso sobre nossas vidas. E ela começa em João 16, verso 33.
o seguinte: e eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Como é maravilhoso diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo e a opressão de Satanás sobre nossa vida, que ao vivermos caminhando com Jesus nós temos paz. Neste mundo vamos continuar tendo aflições. Contudo, tenha ânimo, porque aquele que nós servimos, ele venceu o mundo. Que promessa maravilhosa! Cristo venceu. E porque ele venceu, ele também nos outorga a vitória. Por isso que a palavra de Deus diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Mas, no texto ainda de 2 Tessalonicenses, agora nós vamos dar um salto, é lógico que nós vamos passar por ele novamente. No capítulo 4, verso 18, vai dizer: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Quem preserva a minha vida da ruína, da queda total, é aquele que me perdoa e me põe em pé para que eu honre, para que eu glorifique o seu santo nome. Esta é a grande bênção de que é Ele que faz isto em minha vida. É Ele que me faz viver fiel a Ele, porque Ele me torna fiel, me justificando, me purificando, me limpando dos meus pecados. É Ele que faz essa obra em minha vida, para que, como está escrito em Apocalipse, não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Era este o versículo que minha mãe mais recitava e o versículo predileto dela. Ela sempre falava esse final desse versículo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a promessa de Deus para mim, de Deus para você. Apostasia virá, mas eu posso superar e eu posso permanecer firme no Senhor, porque Ele é quem garante isto no meu viver. Que Deus, pois, aplique essa lição, este ensinamento nas nossas vidas e que a nossa leve e momentânea tribulação possa nos levar a caminhar cada vez mais feliz na presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Obrigado pela aula, pastor. Você que está aí acompanhando pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, sua curtida e compartilhar nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso culto da manhã. Esteja aí conosco adorando o Senhor também. Grande abraço. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Salovi. Boa noite. Foi preciosa o ensino de hoje, como sempre. Obrigada, pastor Salovi. Eu não estava aqui o tempo todo aparecendo, mas eu ouvi tudo, do começo ao Amém. fim. Deus abençoe. Amém. Deus Fiquem com abençoe os Deus. irmãos. Amém.